Hoje nós vamos falar sobre fascismo e eu queria apresentar este livro. Hoje nós vamos abordar o fascismo à luz da interpretação de Clara Zetkin. Esse livro saiu traduzido e publicado aqui no Brasil recentemente com esse título, Como Nasce e Morre o Fascismo. Tá certo? Bom, acho que é um tema extremamente importante, extremamente interessante a ser tratado pelos historiadores, né? Sobretudo porque nós estamos vivendo um crescimento de um movimento que alguns historiadores estão chamando de neofascista, tanto no Brasil como em diversos outros países do mundo. E os historiadores, mais do que nunca, têm que tratar desse tema, o fascismo histórico. Hoje eu vou abordar a caracterização, a conceituação e as análises feitas por Clara Zetkin, claro que dialogando com outros grandes nomes do movimento comunista internacional, como Gramsci naquele momento e o Trotsky, mas hoje especificamente a gente vai tratar desse texto, né? Na verdade, o que está traduzido nesse livro, e aqui no Brasil, né, para o Brasil, faz parte de dois informes e de resoluções que a Clara Zetkin apresentou em dois momentos. O primeiro momento foi em março de 1923, numa conferência internacional de combate ao fascismo e à guerra que aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, em março. E o segundo momento, cujo texto também está nesse livro, é a redação que ela faz, tanto do informe como da resolução, apresentada por ocasião da convocação do terceiro pleno ampliado do Comitê Executivo da Terceira Internacional. É o que trata nesse texto. Então, alguns pontos para a gente não perder a análise, né? A interpretação do texto da Clara Zetkin. Primeiro, situar que é um texto datado de 1923. Essa análise que está nesse livro é entre março e junho de 1923, certo? Bom, quem era Clara Zetkin? Resumidamente, a Clara Zetkin era um dos grandes nomes, né, do comunismo internacional ali na virada do século XIX para o século XX. A Clara Zetkin, tanto ela militava na defesa da emancipação das mulheres, uma linha de um feminismo socialista, marxista, né? Mas, sobretudo, a Clara Zetkin era uma grande revolucionária, que conviveu com a Rosa Luxemburgo e com outros grandes nomes da social-democracia alemã. Ela vai se colocar contra a linha da social-democracia alemã, a linha reformista, que apoiou a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ela vai passar a fazer oposição ao reformismo da social-democracia alemã, assim como a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, né? E a Clara Zetkin, que depois ela vai entrar no Partido Comunista e militou, né, foi militante da Liga Espartaquista, né, que também era encabeçada pela Rosa Luxemburgo. Era uma figura extremamente lúcida e profunda nas análises, como esses textos que estão nesse livro traduzido aqui no Brasil. Bom, dito quem era Clara Zetkin, importante agora situar o contexto histórico no qual ele escreveu esse texto, porque o texto ele é escrito em um contexto. O contexto histórico: Primeira Guerra Mundial, com todas as consequências de crise, de destruição para a Europa. A Revolução Russa de 1917, o grande movimento onde o proletariado tomou o poder em 1917, derrubando o czarismo e
fazendo a Revolução Socialista na Rússia. Essa era, digamos que a grande referência do ponto de vista de revolução do proletariado, que se tinha para outros países, era a vitoriosa Revolução Socialista russa de 1917, outubro de 1917. Então, no contexto histórico, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa de 1917, mas também temos que colocar no contexto as derrotas das tentativas de revolução socialista no Ocidente. Entre 1919 e 1920, nós vamos ter as revoluções proletárias derrotadas na Hungria, derrotadas na Itália e derrotadas na Alemanha. Embora isso não quer dizer que as contradições de classe desapareceram, né? Mas é muito importante colocar isso nesse contexto. Também nesse contexto colocar a cumplicidade de setores da esquerda, como no caso da Itália, do Partido Socialista Italiano e da Central Sindical Reformista, que em vez de dirigir a Revolução Socialista, 1920, estava acontecendo greves, ocupações de fábrica, comissões de fábricas. Em vez de dirigir a luta, os socialistas, os reformistas, eles faziam conciliação burguesa e desarmava o proletariado. E, por fim, colocarmos a marcha sobre Roma, na qual o Mussolini vai se tornar primeiro-ministro italiano, em 1922. O texto da Clara Zetkin é de 1923. Então é importante esse contexto. Primeira Guerra Mundial, com todas as suas implicações, Revolução Russa como horizonte da classe trabalhadora, reformismo e traição das direções sindicais e políticas da social-democracia e a marcha sobre Roma. Esse é o contexto. A Clara Zetkin vai analisar a natureza do fascismo e, visto do ponto de vista objetivo, para ela o fascismo apresenta-se como, abre aspas, a punição. O fascismo chegou ao poder como uma punição pelo fato do proletariado não ter sustentado e aprofundado a revolução que foi iniciada na Rússia. Fecho as aspas. As raízes sociais do fascismo é, segundo ela, entre aspas, expressão da decadência e da desintegração da economia capitalista como sintoma da dissolução do Estado burguês. Fecho as aspas. O Gramsci chamaria de crise orgânica, uma profunda crise do capitalismo. Nós não estamos ainda falando da crise de 29, porque o texto é de 23. Nós estamos falando aqui dos efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial. Então, essa é uma questão importante para compreender o surgimento do fascismo como um regime de dominação burguesa, né, baseado na ditadura terrorista, policialesca, que surge a partir de uma profunda crise econômica, com todos os agravantes e as implicações que vão ter. Tanto sobre o proletariado, que vai ficar cada vez mais empobrecido, como sobre uma pequena e média burguesia e sobre classe média, que vão se proletarizando, principalmente depois dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Portanto, tem que colocar isso como ponto. A crise econômica e social e todos os seus efeitos sobre a questão das classes sociais. Segundo ponto, para compreender o fascismo, fascismo histórico, segundo a Clara Zetkin, a base social. Qual é a base social que vai fazer emergir e fortalecer e consolidar o fascismo? É um movimento de massa que surge a partir de uma pequena e média burguesia, de classes médias, de um campesinato, intelectuais, militares desempregados depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esse é o setor,
essa é a base social que vai fortalecer o surgimento do fascismo como um movimento de massa. Esse setor intermediário na sociedade, entre em cima a burguesia e embaixo o proletariado, e esses setores médios, pequena e média burguesia, classes médias, eles vão ficar entre um polo e outro. Como o proletariado e as suas direções fracassaram na hora de dirigir e fazer as revoluções socialistas, a classe média e a pequena e média burguesia, em vez de apoiar e confiar na revolução proletária derrotada, eles vão aderir em grande massa, porque estavam empobrecidos, desiludidos com a crise, né, e vão para o apoio ao movimento fascista encabeçado por determinadas lideranças, no caso aqui o Mussolini na Itália. Segundo a Clara Zetkin, também não podemos encarar o fascismo e a sua emergência apenas como resultado de pressões econômicas e como resultados da crise econômica. Ele também tem que ser considerado, a partir de uma forte crise política, a perda de legitimidade da democracia burguesa. A democracia liberal burguesa parlamentar, que estava sendo o regime de dominação de classe, ele perde a legitimidade, os partidos perdem a legitimidade, os partidos tradicionais, os políticos tradicionais, né? Há uma crise do liberalismo, tanto na vertente econômica, do laissez-faire e do laissez-passer, daí o fascismo histórico defendia a intervenção do Estado na economia, como também a crise do liberalismo político, que vem lá da democracia liberal do século XVIII, né? Trazida ali a reboque da era das revoluções. Há uma crise profunda nesse momento desse liberalismo, né? Então, além de uma crise econômica, nós também temos uma crise política, desilusões com relação a uma possível saída da crise a partir do regime da democracia burguesa. Outra fonte que explica o surgimento do fascismo, até já mencionei, é o ritmo hesitante imposto à Revolução Mundial pelas direções reformistas dos sindicatos e partidos, que não se colocaram à frente da direção do proletariado. E aí o proletariado cada vez mais vai perdendo fé nas direções reformistas e socialistas. Mas o Partido Comunista alemão e italiano também errou, já na sua linha começando a uma linha mais stalinizada, né? Mas ainda não, porque esse momento aqui o Lenin ainda está vivo, né? Ele morre em 1924, mas já estava tendo ali alguns problemas de análises. Por exemplo, os comunistas, o Partido Comunista, faziam uma certa leitura de que a social-democracia era igual ao fascismo. E a Clara Zetkin e o Gramsci não concordam com isso. Embora a social-democracia tenha aberto a brecha e a possibilidade para a ascensão do fascismo, mas ela é diferente. É tanto que quando o fascismo se instaura enquanto governo, regime político, né, não só o proletariado mais à esquerda vai ser aniquilado, mas a social-democracia e tudo que lembrar classe trabalhadora também vai ser alvo do fascismo, né? Então não era a mesma coisa. Bom, outro ponto, nós vamos ter não só pequena e média burguesia e classe média, mas setores proletariados também com essa hesitação toda das direções sindicais e partidárias de não dirigir a revolução socialista, né? Nós vamos ter setores do proletariado que também vão buscar abrigo no fascismo. Ela até usa uma metáfora de o fascismo é o abrigo político para desabrigados políticos. Um outro ponto mencionado na análise da Clara Zetkin, o fascismo ele é um regime político baseado no seu caráter de ser um regime de massas, né? E aí há um forte apelo ao mito da nação, do nacionalismo e do Estado forte,
que Gramsci chamava de estatolatria. Aparentemente, um Estado colocado acima das classes e dos partidos, né? Portanto, há uma diluição completa de qualquer possibilidade de conflito e contradição em nome de uma perspectiva de uma comunidade nacional. Pátria, nação, são valores importantíssimos para dar uma homogeneidade e uma dominação do partido único e do Estado autoritário de massas, que se coloca acima das diferenças. O fascismo, quando ele chega ao poder, ele não cumpre algumas promessas de programa político que haveria feito para setores médio e pequeno, né, de pequena e média burguesia e classe média. No poder, na verdade, o fascismo, o nazismo se transformarão, se converterão em regimes políticos do grande capital, da grande burguesia. É bom que se diga isso. Não vão ser regimes, por mais que surjam a partir de um movimento que começa na pequena e média burguesia e na classe média, ao chegar ao poder, o fascismo é financiado, apoiado e vai buscar soluções extremamente autoritárias para a crise do capitalismo e para salvaguardar os interesses da burguesia. Então, a burguesia quer a recuperação da economia, quer a manutenção da dominação burguesa, só que ela entende que não tem como conter a força do proletariado no regime da democracia liberal burguesa. É preciso intensificar a força, o terror, a violência. E aí, isso já vai acontecer antes mesmo da chegada dos fascistas no poder, ainda quando era vigente a democracia burguesa, com apoio de juízes, de militares, enfim, de setores da burocracia do Estado, né? Ainda durante a fase da democracia liberal burguesa, vai acontecer várias repressões, expedições punitivas e repressões profundas à luta de classe, tentativa de aniquilamento das instituições da classe trabalhadora no campo e na cidade. E aí, tanto as forças do repressivo do Estado, as chamadas forças legais, vão operar nesse sentido, mas, sobretudo, forças extralegais, as milícias, são as milícias que vão agir, né? Muitas expedições punitivas, invasão de sede de sindicato, feito por milícias que depois vão se tornar parte do aparelho de Estado quando o fascismo chega no poder. O partido único, burocratizado e centralizado, é uma característica do fascismo histórico. Os sindicatos corporativistas, tutelados pelo Estado, né? A Clara Zetkin, nesse texto de 23, ela apontava numa possível queda do fascismo a partir de várias contradições que ela aponta, né? A gente sabe que o texto é de 23 e o fascismo ainda duraria um pouco mais. E, por fim, como combater. E aí é onde ela trata a questão da autodefesa, né? E aí eu queria ler para fechar as propostas. Eu acho que tem muita proposta aqui assim, extremamente atual para a gente se apropriar de um texto de 23 para as nossas questões hoje. Por exemplo, ela diz aqui na resolução que ela redigiu, reunir informações, ela defendia a constituição de um comitê internacional de luta antifascista em todos os países, né? Para reunir informações sobre o movimento fascista em todos os países, uma educação metódica da classe trabalhadora para mostrar o caráter hostil do movimento fascista, e aí com artigo na imprensa, com panfletos, cartazes, assembleias, né? Terceiro, uma educação de massa, né, para as massas recém-proletarizadas, organização de luta defensiva, de autodefesa. Ela defendia que tinha que armar os trabalhadores para uma autodefesa, já que estavam sendo atacadas pelas milícias fascistas, né? É necessário uma luta contra o fascismo no parlamento também, principalmente aqueles parlamentares mais alinhados com força dos trabalhadores, né?
Esse Comitê Internacional dos Trabalhadores tinha que trocar experiências e ações internacionais. Então, ela estava o tempo todo apostando, tanto na frente parlamentar, numa educação antifascista, né? A luta pela imediata liberação de todos os trabalhadores comunistas e socialistas que estavam sendo presos, organizar boicotes de todos os trabalhadores, boicote econômico, né, contra a Itália, nesse momento aqui, apoio material e moral para os perseguidos da classe trabalhadora, como coletas de fundo, acomodação de refugiados, apoio para o seu trabalho no estrangeiro, expandir o socorro vermelho internacional para realizar esse trabalho, né? Então, e por fim a Frente Única, né? Ela defendia uma frente única antifascista como condição importantíssima e fundamental para a derrota do fascismo. Eu acho que a autodefesa da classe trabalhadora, né, contra as milícias e a força do terror fascista, né, a autodefesa dos trabalhadores, essa campanha de uma educação política e a constituição de uma frente única, né, de todos os partidos de esquerda, do proletariado, dos sindicatos, para derrotar o fascismo, era em que apostava a Clara Zetkin nesse texto de 1923, de uma atualidade gigantesca para nós que temos uma tarefa importantíssima pela frente. Depois do Covid, depois que passar essa pandemia do coronavírus, nós vamos ter um mundo completamente diferente. 2020 certamente será daqueles anos que vão demarcar uma época histórica. Não só por conta da Covid, mas toda essa complexidade dessa conjuntura de uma crise total do planeta, que é a crise do capitalismo como um todo, que nós precisamos enfrentar. Nós, setores de esquerda, setores da classe trabalhadora, precisamos ter muita clareza, muita leitura da conjuntura para saber agir nela, como fizeram os grandes nomes, os grandes clássicos, entre elas a grande Clara Zetkin. Eu recomendo que leiam este livro. O próximo vídeo eu vou falar sobre Gramsci. E eu espero que vocês divulguem. A gente precisa cada vez mais divulgar, né? Vai lá, se inscreve, compartilha, aperta gostei, porque a gente precisa enfrentar os bolsominions, os neofascistas, os olavistas, eles que vivem dizendo que o fascismo é de esquerda. Tá aí. O fascismo é um movimento de uma contra-revolução burguesa, que foi preciso fazer justamente para... isso é uma característica do fascismo. Pela violência, derrotar, aniquilar, extinguir completamente todas as instituições da classe trabalhadora e a possibilidade da revolução. Portanto, em vez de dizer que o fascismo é de esquerda, o fascismo ele é de extrema direita. E ele era contra-revolucionário, porque foi um movimento apoiado pela burguesia contra o proletariado para evitar que outros países se tornassem igual à Rússia. Beleza? Valeu!